Amém? Vamos então, meus amados irmãos, abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4, e eu quero fazer uma leitura desse texto a partir do versículo 23 até o versículo de número 42. Nós estamos falando esse mês, encerrando hoje, sobre essa realidade que Jesus faz tudo novo. E nós falamos pela manhã que Jesus, ele nos dá uma nova missão. E nós queremos encerrar dizendo que Jesus, ele nos dá um novo significado para os paradigmas da vida, né? Para os conceitos da vida. E João capítulo 4, a partir do versículo 23, fala um pouco a respeito disso. E diz assim: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, vos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu sou, eu que falo contigo. E nisto vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. E, entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Ele, porém, lhe disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém algo de comer? Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisso é verdadeiro o ditado, que um é o que semeia e outro é o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes. Outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher que testificou: disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficassem com eles, e ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele, por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, muito obrigado pelo teu cuidado, pelo teu amor, pela tua santa palavra a nós dedicada. Deus, nós agradecemos por esse tempo, agradecemos pelos cânticos que já tivemos, pelos momentos que nos fizeram refletir. Ó Deus, fala ao nosso coração nessa noite, que se porventura há algumas barreiras que nos impedem de nos concentrar aqui, ó Deus, nós pedimos ao Senhor, tira isso, para que possamos pegar princípios, verdades para nós, a fim de que nossa esperança, nossas atitudes sejam transformadas pelo Senhor. Ó Deus, oramos pelas famílias, agradecemos, Deus, por aquilo que o Senhor tem feito. Obrigado pela forma tão especial que o Senhor tem cuidado da gente. Obrigado pela cirurgia da Sônia, que foi uma bênção, e ela está se recuperando. Oramos pela cirurgia da Marisa amanhã, que o Senhor esteja conduzindo todo o processo. Oramos pelas famílias enlutadas, que o Senhor continue com eles, trazendo o consolo. E pedimos, ó Pai, a Tua graça e a Tua misericórdia. No nome de Cristo Jesus, nós oramos e agradecemos ao Senhor.
Amém. Amém. Quando nós falamos de paradigmas, nós falamos de conceitos, nós falamos de estruturas morais que dão direção à nossa vida. Por vezes, paradigmas também podem ser encontrados nos desafios que temos a superar, ou até mesmo em assuntos que lidamos, que nem sempre são conhecidos a nós. Existem paradigmas para a família, existem paradigmas na igreja, existem paradigmas na sociedade, mas o Senhor Jesus, Ele traz um significado diferente para aquilo que talvez eram os paradigmas comuns para os dias em que Ele vivia com os discípulos, mas que refletem de alguma forma naquilo que nós estamos vivendo hoje. Alguns dos muitos paradigmas que nós temos, conceitos e até mesmo alguns desafios e entendimento de determinados assuntos, de determinadas matérias. Mas o Senhor, Ele com simplicidade, Ele com amor, Ele nos ensina como melhor servi-lo, como melhor agradar a Deus, o Pai, e como estarmos alinhados com a Tua Santa Palavra, que é viva, eficaz, poderosa, verdadeira. E aqui nós encontramos um relato onde nós poderíamos até dizer que foi um relato que aconteceu de uma forma casual, aonde Jesus estava ali à beira de um poço, aonde em determinado horário pessoas estavam pegando água daquele poço e um diálogo foi iniciado. Mas não foi um encontro casual, foi algo proposital. O Senhor Jesus, Ele tinha certamente já no seu entendimento, no seu coração, que aquela hora, aquele momento, indo àquele poço, Ele encontraria pessoas sem esperança e pessoas que tinham conceitos diferentes do que Ele estava pregando. Nós vemos que no diálogo entre Jesus e a mulher samaritana, o capítulo 4 nos evidencia que Jesus fala do que de fato estava ocupando o coração daquela mulher. Os medos, os temores, a vergonha. Ela estava num horário onde era um horário diferente do qual as mulheres costumavam ir até o poço para pegar água. Era um horário onde estava acompanhando elas a vergonha, o medo, ali os apontamentos dizendo que elas não eram dignas de estarem com determinados grupos. Mas Jesus vai de encontro. Jesus, Ele não estende somente a sua voz, mas Ele direciona o seu olhar, Ele derrama do seu coração, Ele derrama do seu amor sobre a vida daquela mulher. E algo bem interessante é que Jesus, quando Ele se aproxima daquela mulher, Ele não fala nada diferentemente daquilo que de fato era o que ela vivia, e era o que passava no seu coração. Jesus mostra a ela que os temores do seu coração estavam envolvidos por conta dos muitos relacionamentos que ela tinha tido até aquele momento. Talvez uma realidade que havia sido desconstruído já na sua mente, no seu coração. Talvez a realidade também de que os muitos apontamentos que traziam medo àquela mulher eram vistos de uma forma diferente pelo Senhor Jesus. Porque o Senhor, Ele não estava ali pronto a acusá-la mais uma vez, mas Ele estava pronto a mostrar a ela o caminho, a verdade, a vida e a solução que nele estava sendo ali apresentado. Essa mulher certamente teve o melhor encontro da vida dela, e esse encontro foi com Jesus. Esse encontro com o grande eu sou, esse encontro daquele que fala pessoalmente, esse encontro daquele que revela as verdades e intimidades do coração, esse encontro que mostra o problema do pecado causado na vida das pessoas, mas aponta para ele mesmo e diz: eu sou a solução. Meus amados irmãos, muitos paradigmas nós temos no nosso dia a dia. Nós lidamos com muitas realidades
realidades aonde nós somos, por vezes, manipulados a fazer de determinada forma para nos enquadrarmos com a forma, com o grupo, com as pessoas que estão à nossa volta. E o Senhor Jesus, Ele certamente vê o nosso coração, Ele olha para a gente com um olhar de amor, e Ele apresenta para a gente algo melhor do que aquilo que Romanos diz que é o se conformar com esse mundo. Algo melhor do que aquilo que nós já entendemos como prazeres dessa vida. O Senhor Jesus, Ele nos dá um novo caminho, um vivo caminho. O Senhor Jesus, Ele nos apresenta uma nova oportunidade, e essa nova oportunidade é a oportunidade de viver a vida dEle. E viver essa vida com liberdade, viver essa vida com alegria, não uma liberdade que nos leva a viver uma vida relaxada, a viver uma vida de qualquer jeito, mas uma liberdade que nos dá condição de falar sim para as coisas certas e não para o pecado. Quando nós observamos as Sagradas Escrituras, elas nos apresentam de Gênesis a Apocalipse que o homem, por si só, ele se autoconduz ao erro e ao engano. Mas Deus, por seu amor e pela sua graça, Ele dá um novo e vivo caminho. E esse novo e vivo caminho é apresentado por Jesus. Jesus, nesse diálogo com essa mulher, a qual o nome não é revelado, Ele mostra que as concepções espirituais daquela mulher, elas estavam na plataforma errada. Os versículos anteriores, no diálogo anterior, há um discurso onde a mulher ela fala, mas nós fomos ensinados que é nesse monte que nós devemos adorar. Nosso pai Jacó deixou esse poço a nós, e aqui é onde nós buscamos da água, é aqui aonde nós buscamos dessa esperança e onde nós obedecemos, inclusive, a religiosidade que nos foi colocada como verdade. E Jesus, Ele quebra a princípio esse paradigma dizendo, olha, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não é nesse monte, não é no outro monte, é buscar a Deus em espírito e em verdade. Aqui, a princípio, nós vemos que o Senhor, Ele mostra àquela mulher que, diante das condições de escolha, o homem, ele continua tomando decisões erradas com a finalidade de se reconectar a Deus. Por vezes, o ser humano tenta ser conduzido a Deus pelas suas práticas, pelas suas atitudes, pelas suas ações, pelo seu caminho. Por vezes, o ser humano está cansado demais, porque ele é aquele quem está pavimentando o seu próprio caminho de chegada a Deus. E isso, meus amados irmãos, é algo que traz cansaço, é algo que traz desgaste, é algo que traz exaustão. Talvez você tenha andado pelas ruas do bairro, aqui a avenida principal, aqui a Frederico René de Jäger, está em obras. E os irmãos podem notar ali como a avenida fica desgastada, muitos buracos. E o trabalho parece ser um trabalho incansável, porque o pessoal trabalha dia e noite e o negócio não vai para frente. E alguns têm tentado assim também fazer com suas vidas. Autopavimentar as suas estradas. Conduzir e abrir as trincheiras que possam levá-lo a Deus. Mas por nós mesmos nós não conseguiremos. Os paradigmas que a nós são conduzidos com uma questão, você consegue, você pode, você vai vencer. Isso só é possível quando nós temos Jesus conosco, caminhando conosco dia a dia, a toda hora, a todo momento. Talvez palavras como essas são muito animadoras e nos levam a alimentar a nossa autoestima de uma forma tal aonde quando nós nos deparamos com a primeira frustração, com o primeiro fracasso, nós nos perguntamos, mas será se eu posso mesmo? Será se eu consigo mesmo? Será se eu sou vencedor mesmo? E a palavra de Deus nos mostra que o Senhor Jesus, Ele é esse vivo caminho, Ele é esse que é luz, que vai
nos direcionando, que vai nos conduzindo a Deus, o Pai. Ele é esse que vem mostrando que, se nós buscarmos em fontes alternativas essa água que buscamos para matar a nossa sede espiritual, nós sempre teremos sede, mas Ele é aquele que dá a água viva. Ele é aquele que se apresenta como o que revela as intimidades do nosso coração e que mostra um caminho novo para que possamos seguir. Jesus tem um caminho novo. Jesus, Ele nos apresenta uma nova missão. Jesus, Ele nos dá um novo mandamento. Jesus, Ele nos dá uma nova família. Jesus, Ele nos dá uma nova perspectiva de vida. E diante disso, o diálogo de Jesus com essa mulher faz com que uma nova perspectiva de vida seja encontrada na vida daquela mulher. De uma mulher que era acusada, de uma mulher que era deixada a quem na sociedade, que era apontada como alguém que tinha muitos relacionamentos, que outras mulheres de um contexto diferente não queriam contato com ela, que era, de certa forma, abusada emocionalmente, fisicamente e espiritualmente. Jesus fala, através da minha pessoa, através do meu poder, você terá a oportunidade de viver uma nova vida. E essa nova vida começa quando ela se depara com o Cristo vivo e ressurreto. A palavra nos mostra muitos encontros de seres humanos, homens e mulheres, com o Cristo ressurreto. E a verdade é que quando nós nos encontramos com o Cristo ressurreto, tudo novo se faz. As coisas velhas passam, coisas novas acontecem. E isso, meus amados irmãos, continua nos dias de hoje, diante de uma realidade aonde condições que foram pré-formatadas na nossa mente e no nosso coração nos escraviza, nos coloca pesos e fardos sobre nós. Porque diante da sociedade, você nunca vai ser um bom pai. Diante da sociedade, você nunca vai ser uma boa mãe. Diante da sociedade, você sempre vai ser um profissional meio termo. Por quê? As cobranças são muitas. E se nós olharmos, inclusive, no âmbito religioso e espiritual, se a gente começar a comparar igreja A com igreja B, com igreja C, a gente vai se sentir assim, eu não estou no nível. E aí a pergunta é, meus amados irmãos, quando que esse nível é atingido? Humanamente falando, nunca vai ser atingido. Porque sempre quando alguém atinge determinado nível, vem uma nova cobrança, vem uma nova forma de impor pesos à sociedade. É interessante porque, quando nós olhamos que numa perspectiva de que tudo já aconteceu, de que tudo já foi criado, coisas novas vêm, trazendo novos pesos, trazendo novos desafios, trazendo novos problemas. Quando nós olhamos numa perspectiva da sociedade, a gente vê que a sociedade ela está caminhando para uma forma de decadência total, uma depravação total. Não há mais pudor, não há mais respeito, não há mais esse tato humano com as pessoas. É tanto que hoje, quando a gente quer ter um tratamento diferenciado, às vezes nós procuramos profissionais, que a gente nem sabe se aquela consulta e aquela forma de atuação com a gente reflete de fato a vida e a forma que ele vive. Mas a realidade é uma só. Jesus Cristo é esse que se identifica com as nossas dores. É esse que se identifica com esses paradigmas que, em certas vezes, endurecem o nosso coração. E Ele vem trazendo um novo e vivo caminho. E esse novo e vivo caminho é visto através dessa liberdade agora que essa mulher tem de poder voltar e falar com os que estavam ali na sua cidade, falar com aqueles que eram os seus contemporâneos e conterrâneos. Olha, eu encontrei alguém que falou tudo daquilo que no meu coração estava. Esse é o Cristo, esse é o Messias. Nós somos também desafiados a falar do Cristo vivo e ressurreto. Por incrível que pareça, essa realidade, ela está mais presente do que nunca nos nossos contextos de vida.
Quando o Senhor, Ele nos abre o caminho, um novo e vivo caminho, remodelando o nosso coração, nós nos deparamos hoje com uma realidade aonde a humanidade caminha a passos largos para essa degradação. Quando olhamos para a situação do nosso país, Brasil, a gente pode testificar aos olhos quando saímos pelas ruas e vermos como a coisa está totalmente degradante. Falta de respeito, falta de amor, falta de cuidado, falta de atenção, falta de humanidade. Quando nós olhamos para fora do nosso país, por exemplo, olhando para a Europa, alguns colocam a Europa como pós-cristã e agora já há um novo termo. É um local que está prestes de um avivamento. É um local onde está um pré-avivamento. Por quê? Já chegou num nível tão degradante que só um novo avivamento para fazer o país se reerguer e as pessoas voltarem a uma condução moral e espiritual. Quando olhamos para a questão da América Latina, idolatria, feitiçaria, misticismo, o Oriente está tomado pelo Islã e outros lugares da mesma forma. De uma forma muito direta e objetiva, nós vemos que as seitas têm se multiplicado a todo vapor. Nós vemos que os grupos que, de alguma forma, pregam essa degradação humana têm tomado notoriedade e entrado dentro dos nossos lares de forma muito sutil. Tome cuidado para a janela e a porta que você abre dentro da sua casa. Às vezes você está sendo alguém que está contribuindo para que mais problemas, mais desafios dentro do seu lar estejam. Então tome muito cuidado, muito cuidado. Nós estávamos falando, foi na sexta-feira, com um grupo de irmãos lá no culto no lar, falando sobre essas minisséries aí, que fala de Jesus, que fala da Bíblia e tudo mais, só que precisa ter alguns cortes, né, nessas minisséries, porque em alguns capítulos tem assim, de forma aberta, realidade que envolve o sexo explícito, que envolve a imoralidade sendo pronunciada, e a gente tem que tomar um certo cuidado, porque às vezes a gente está abrindo nossa casa e falamos, não, é de Deus, é da Bíblia, é a novela da Bíblia, é a novela de Jesus. Toma cuidado, volta para a palavra, não fica condicionado à novela ou o que estão apresentando. Há nuances nos textos a qual eles têm usado e eles têm colocado do seu parecer e da sua forma para construir do modo que eles bem querem. Então toma muito cuidado com isso, porque às vezes nós estamos terceirizando algo que não pode ser terceirizado. O ensino da palavra é pessoal, é direto, e somos nós que temos que ter essa responsabilidade. Então, muito cuidado. Deus, meus amados irmãos, Ele continua de uma forma muito direta, usando do seu método, usando da sua forma, para que o mundo seja alcançado pela sua graça, pelo seu poder. Algo que esse encontro nos revela é que verdadeiros encontros são motivados por proclamação. Quando nós encontramos Jesus e temos o Cristo ressurreto dentro do nosso coração, nós não conseguimos ficar calados e quietos diante de tudo isso. Nós precisamos falar. Nós somos motivados a falar. E assim nós vemos que a visão de Deus para alcance é o mundo. O método que Deus usa é a igreja e o tempo de Deus é agora. A visão de Deus é o mundo, o método que Deus usa é a igreja e o momento é agora. Quando essa mulher ela se depara com Jesus e ela escuta de Jesus tudo que precisava escutar, ela vai diretamente para um grupo que talvez os discípulos ainda não tinham ido, que talvez a palavra ainda não tinha chegado, que talvez a segregação estava presente, e ela vai e conta tudo aquilo que ela havia ouvido de Jesus Cristo. Diante de muitas possibilidades, uma delas, que é muito especial como cristãos, para que possamos viver, é falar do amor, da graça, do conhecimento de Jesus Cristo. Por vezes, meus amados irmãos, são colocados muitos métodos, muitas formas, mas o que na verdade nos falta é o amor para falar de Jesus Cristo. O pastor Hernandes Dias Lopes, em seu livro, ele diz: não nos falta métodos para evangelizar, o que nos falta é paixão.
É paixão pelas almas perdidas. Quando nós temos paixão pelas almas perdidas, nós usamos de todos os métodos. Nós vamos na internet, usamos das nossas redes sociais para falar do amor de Jesus. Usamos da nossa intencionalidade com um colega de trabalho para falar do amor de Jesus. Usamos de folhetos evangelísticos para falar do amor de Jesus. Nós não nos calamos, nós não ficamos quietos. Por vezes nós segregamos o ato de falar de Jesus e terceirizamos isso falando, não, é obra dos missionários, eu pago para os missionários falar. Mas nós vemos que quando o encontro é pessoal com Jesus, nós somos esses que somos direcionados para falar. Um novo paradigma nós temos, e esse novo paradigma é o paradigma do reino. E esse paradigma nos leva a falar daquilo que temos visto, daquilo que temos ouvido, daquilo que o Cristo ressurreto tem falado nas nossas vidas. Não é falta de oportunidades. Não são falta de oportunidades. Deus nos coloca diante de muitas oportunidades para falar do amor de Jesus. E às vezes até diante de uma realidade aonde é uma realidade hoje, aonde usamos muito das nossas mídias sociais, usa suas mídias sociais para ser canal de bênção na vida de outras pessoas, não para ser um canal de cobiça, de idolatria, de egoísmo. Às vezes o que você está oferecendo na sua rede social para o outro é algo que você jamais vai conseguir satisfazer. É algo que jamais você vai conseguir dar ao outro. Então toma muito cuidado. Agora, a palavra de Deus, um testemunho, falar daquilo que o Senhor tem feito, dar um bom testemunho do que o Senhor tem feito na sua vida, é algo que deveria fazer parte da sua caminhada, como princípio de que você se encontrou com Cristo vivo e ressurreto. E por ter se encontrado com Ele, a sua vida não é mais a mesma. Não é mais a mesma. Nós não vivemos mais para nós mesmos. Você precisa entender isso. Nós não vivemos mais para nós mesmos. Nós vivemos para a honra, para a glória do nosso Deus. Nós vivemos para o serviço do Rei e do Reino. E diante de alternativas que nos são colocadas, que poderiam até mesmo ser ditas como alternativas que facilitam o trabalho e a obra, por vezes nós estamos nos isentando e deixando de falar. Diante de muitas e muitas oportunidades, o Senhor nos coloca mais essa, que é a oportunidade de falarmos do seu amor e de olharmos para a nossa volta, não mais naquela perspectiva de que tudo está ruim, então deixa tudo ir pelo ralo e pelo esgoto. Não, o Senhor Ele nos coloca para um propósito, e esse propósito é para que de alguma forma a gente possa falar do amor de Jesus e levar essa graciosa palavra àqueles que estão à nossa volta. Por vezes nós nos tornamos egoístas demais, e lidamos com algumas situações onde nós falamos, não, essa geração está perdida mesmo. Nós temos inclusive essa forma prepotente de jogar fora aquilo que o Senhor Jesus não jogou fora. E a gente fala, não, essa família não tem jeito para ela. Ou então, essa sociedade não tem jeito, esse bairro não tem jeito mais, esses vizinhos não tem jeito. Mas nós não podemos menosprezar o fato e o poder que há no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para o nosso Senhor não há impossíveis, amém, meus amados irmãos? Para o nosso Senhor não há limites, para o nosso Senhor não há distâncias. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Os seus atributos continuam o mesmo. Ele conhece todas as coisas. Ele está em todo lugar. Ele tem todo o poder. O tempo, a tecnologia, hoje, essa tecnologia aprimorada que nós lidamos, aonde batemos palma, as luzes acendem, aonde assoviamos, a luz apaga, aonde os carros andam sem motoristas pela cidade, meus amados irmãos, isso não reduz o poder, a glória, o conhecimento e o poder de Deus. Ele continua sendo o mesmo. Ele continua sendo o mesmo. Às vezes nós esquecemos ou deixamos isso de lado e nos sentimos no controle. Nos sentimos no controle. Teve um dia desse que estava pensando nisso, né? E como as coisas facilitaram hoje, né? Lá em casa, de um tempo para cá, é panela elétrica agora. Tudo é panela elétrica. Tem a panela elétrica do arroz, tem
a panela elétrica de pressão, até panela de pressão tem elétrica agora. Entrou uma air fry lá que está me matando para pagar a conta de luz agora. Consome uma luz que tá doido, o que é aquilo? E aí a gente às vezes chega em casa com pressa, então já coloca tudo na panela, liga tudo na tomada, enquanto está tudo acontecendo lá, a gente já está cuidando da Laura, dando banho, cuidando de uma coisa, cuidando de outra. Quando começa a apitar, pim, 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 a gente já sabe, está pronto. Olha que coisa. E aí às vezes a gente nem para apreciar a beleza daquilo tudo e de como a coisa está sendo preparada. E às vezes a gente se sente no controle. Mas esse controle não pode estar na gente. A gente tem que entender, não podemos nos esquecer. Tudo é para a glória do Senhor. Tudo é para o nome dEle. E aqui, diante de um encontro, onde havia coisas ocultas no coração, Jesus revela essas coisas ocultas do coração. Aonde havia segregação, Jesus se aproxima daquela mulher, Jesus conversa com ela. Aonde havia uma sede espiritual que de outra forma jamais seria sanada, Jesus se apresenta como a água viva, Jesus se apresenta como aquele que é o digno de ser adorado em espírito e em verdade. Aonde estava ali uma multidão de pessoas, muitos samaritanos. A palavra de Deus nos coloca essa palavra, muitos samaritanos viviam numa cidade sem crerem no Senhor, ou na expectativa de que o Messias viria. Agora eles estão diante do Messias. Aquela fala daquela mulher, aquele testemunho daquela mulher, vivo e eficaz, fez com que no coração daquele grupo fosse destacado a realidade de que o Messias chegou, o Messias está presente. Parece que não, mas muitos hoje ainda estão aguardando o seu Messias chegar. E nós precisamos dizer ao mundo, o Messias já chegou, Ele está entre nós, Ele está vivo, Ele não está morto numa cruz, Ele não está numa sepultura, Ele não foi degenerado pelo tempo, Ele está vivo. E nós precisamos, meus amados irmãos, mais do que nunca, falar assim. Porque as pessoas que estão à nossa volta, que foram criadas à imagem e semelhança de Deus, elas precisam do Senhor Jesus. E um novo conceito estabelecido por Deus no nosso coração, uma vida nova, um novo testemunho, uma nova vida, uma nova forma de lidar com as coisas dEle, nos leva sempre, ou deve nos levar sempre, a estar falando do que o Senhor tem feito na nossa vida. Quando nós falamos do Evangelho, nós falamos, Jesus veio a esse mundo, Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Jesus está vivo. Jesus está vivo. Mas de uma forma muito objetiva e muito direta, quando o Senhor Jesus, Ele dá ordem aos discípulos, vão para todo mundo, pregue a palavra, expulsem os demônios, falem no meu nome. Em Atos 1:8, Ele diz, sejam minhas testemunhas. Em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Ser testemunha é falar daquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. Aquela mulher, ela quando volta para aquela cidadela, ela não fala dos conceitos teológicos do encontro e da conversa com Jesus. Ela não fala da personalidade, do tipo, dos traços físicos de Jesus. Ela simplesmente fala, eu encontrei alguém que está lá na beira do poço. Ele falou tudo que estava no meu coração. E ele diz, eu sou o Messias. Vão lá para vocês verem ele também. E quando o grupo vai e vê que é o Messias, eles dizem, e o versículo que termina assim, é o 42, e eles dizem assim, já não é mais pelo teu dito, mulher, que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido, e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Esse grupo, eles se encontram de fato com Jesus, porque eles não falam, olha, o Cristo é o Salvador dos samaritanos, ou Cristo é somente o Salvador dos judeus. Eles falam, o Cristo é o Salvador do mundo. Eles entenderam, eles receberam, eles se encontraram. Um novo paradigma de vida a eles
foi concedido. Como igreja, eu acredito que nós não podemos nos contentar com a mesmice. Como igreja, eu acredito que nós não podemos nos conformar com esse mundo. Como igreja, eu acredito que o Senhor, Ele tem feito grandes coisas nesta igreja e nas vidas dos irmãos. Como igreja, eu acredito que o Senhor ainda tem muitas coisas para fazer. Muitas coisas para fazer. E isso só é possível por causa dessa nova concepção que no meu coração há, porque Jesus no meu coração está. E da mesma forma, no seu coração, nos nossos corações. Uma nova concepção nos leva a novas atitudes. E essas novas atitudes, elas não podem ser atitudes que nos colocam numa caixinha, nos moldam, nos domesticam e nos colocam ali sobre uma rédea curta. Mas são novas atitudes que nos levam a sair por nossa Jerusalém, a passar pela Judéia, a ir até os confins do mundo, falando do amor e da graça de Jesus. E uma coisa que me chama muita atenção, e eu termino com ela, diante dessa realidade da mulher samaritana, é que quando ela se depara com a graça salvadora de Jesus, o primeiro grupo que ela vai é para a sua cidade. Ela poderia pular aquele aspecto. Talvez na sua cidade era onde estavam as pessoas que a acusavam. Talvez na sua cidade era onde estavam os seus abusadores. Talvez na sua cidade é onde estavam as mulheres que não queriam estar com ela no horário em que ela estava no poço tirando a água. Mas ela, diante desse novo encontro, ela entende, é para eles que eu vou. É para eles que eu vou falar. E aí, Atos 1:8 fala dessa realidade, de sermos testemunhas na nossa Jerusalém, Judéia, Samaria, os confins da terra. E aí, às vezes, nós olhamos com um olhar aonde nós queremos ir, aos confins da terra. Mas antes de chegar aos confins da terra, nós temos que passar pela nossa Jerusalém. Se você quer ir para a Bahia, você vai ter que passar por alguns estados. Você quer chegar em Santa Amaro, não tem jeito, você vai ter que passar por Vila São José, Socorro e outros bairros. E isso tem a ver com a nossa missão. Nós nos encontramos com Cristo? Sim, nos encontramos. Temos um novo conceito, uma nova visão, um novo mandamento, uma nova forma de visualizar a vida? Sim, temos. Então, por onde nós começamos? Por nossa Jerusalém. Começa na sua casa. Começa com seus amigos. Começa na sua empresa. Meus amados irmãos, nossa igreja está chegando nos 40 anos. 40 anos. Quando nós olhamos para a realidade de Moisés, né? Moisés 40, 40, 40, a cada 40 anos Deus dava uns saltos na vida de Moisés. Ele passou 40 anos achando que era alguém, ele passou mais 40 anos achando que não era ninguém, e os últimos 40 anos ele entendeu o que Deus poderia fazer com alguém. E eu acredito que nossa igreja está chegando no nível de maturidade aonde nós temos que entender que nós somos chamados para ser essas testemunhas. Falar do amor de Deus. Ao voltar para casa agora, talvez você vai se deparar com alguém que você tem que ter alegria no coração e falar, olha, eu estou vindo abençoado de um culto. Deus falou no meu coração. E pessoas oraram por mim. E eu quero essa semana orar por sua vida também. Qual o seu nome? Qual o seu nome? Só se a pessoa for doida e não querer dar um nome para querer uma oração. Eu às vezes gosto de fazer isso ali no Sonda. Os caixas do Sonda é mais legal que os caixas do Açaí. Né? Eles dão mais atenção, a gente começa a conversar, geralmente eu pego o nome das pessoas, tal, e um dia eu cheguei lá, aí tinha uma mocinha, eu falei, poxa, que bênção, né? Já está na hora de ir embora, né? E aí descansar, ela falou, eu vou embora, mas estou com um filho pequeno, estou doente, ele está doente, tal, e eu vi a aflição do coração daquela mulher, né? Eu falei, eu posso orar pela vida do seu filho, posso orar por sua vida? É claro, claro.
Está aqui meu nome, tal, levei, orei por ela. Aí outro dia eu passei lá de novo, falei, e aí, está melhor? Olha, graças a Deus está melhor, graças a Deus está melhor. Então, é aquilo, Deus nos coloca, meus amados irmãos, diante dessas realidades. Se for no açaí, fala com o caixa do açaí também, não deixa eles de lado não, tá? Mas a verdade é essa, o Senhor Jesus, Ele nos dá nova vida, Ele nos dá um novo conceito, uma nova missão, e isso envolve falar do amor dEle e viver esse evangelho todo que é dado para o homem todo. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe você grandemente, e que você possa, assim como essa mulher, falar do amor de Jesus, não se cansar e entender que nós já chegamos num nível aonde nós já entendemos qual é a nossa missão. E como igreja, qual é a nossa oração? Que esses bancos se preencham, famílias cheguem, crianças lotem essa igreja. A gente quer ter os bons problemas, quer pensar como a gente vai aumentar, como a gente vai pôr mais cadeira. Eu estou super feliz hoje que a gente tem um grupo especial, abençoado, um grupo bom, cerca de 50 pessoas aqui no culto dessa noite. De manhã estávamos com quase 90. Olha que bênção. Mas nós podemos chegar aos 100, 130, 150, crescer, avançar. E para isso é preciso o quê? Falar. Falar. Fala de Jesus para as pessoas. Fala de Jesus para as pessoas. Conta de Jesus ao mundo através do seu Instagram, através do seu Facebook, através do seu TikTok. Não fica só colocando as besteiras que a gente às vezes vê por aí. Coloca coisa boa, coisa que é para edificar. Pensa nisso. Você tem uma missão. E essa missão é falar de Jesus. E às vezes a gente pensa, né, que falar de Jesus é simplesmente só pegar a Bíblia, falar, mas tem um testemunho. Quanta coisa boa Deus tem feito na sua vida. Às vezes você que está na faculdade, está lá, lutando, ralando, conseguiu ali passar de fase, tirou uma boa nota, foi promovido no trabalho. Conta isso, por que não? Deus me abençoou, fui promovido. Deus me abençoou, fui para o próximo estágio. Deus me abençoou, venci a semana de provas. Deus me abençoou. Conta daquilo que o Senhor tem feito. Porque assim, certamente, outros serão abençoados com aquilo que Deus tem feito na sua vida. Vamos orar nesse momento? E como não diferente daquilo que nós vivemos, nós entendemos que sempre é um desafio falar, né? Sempre é um desafio falar. Mas eu quero convidar você, nesta noite, a colocar tua vida diante de Deus, pedindo ao Senhor, Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda a criar um filtro melhor naquilo que eu tenho falado, aquilo que eu tenho apresentado, aquilo que eu tenho publicado. Senhor, me ajuda. Me dá discernimento. Senhor, eu não quero ser conhecido por alguém que blasfema o teu nome. Eu não quero ser conhecido por alguém que é motivo de chacota nas conversinhas. Eu quero ser conhecido por alguém que teme a Senhor Jesus. No final da história, aqueles que estão zombando vão buscar conselhos em vidas que eles encontram temor. Eles não vão buscar conselhos em vidas que estão vivendo o mesmo que eles estão vivendo. E nós queremos, não para nos vangloriar, mas nós queremos ser alegria para Deus. Nós queremos tirar sorrisos do nosso Senhor. Ali vai o meu filho, fiel. Ali vai a minha filha, serva fiel. Ali vai a minha igreja. E nessa noite eu quero convidar você para que juntos nós coloquemos nossa vida diante do Senhor. Tantas coisas temos vivido, tantas coisas. E às vezes nós pisamos na bola, mas o Senhor, Ele nos dá a oportunidade de reaver isso, pedir perdão e seguir em frente. Pedir perdão e avançar. E eu quero convidar você nessa noite a reaver isso. Se porventura é a sua realidade, tome essa decisão diante do Senhor. Senhor, eu quero, assim como a mulher samaritana, falar do teu amor.
Senhor, eu não quero mais viver da forma que talvez vivia até aqui. Senhor, aumenta as oportunidades. Senhor, me dá sabedoria para falar com aquele colega de trabalho. Senhor, me dá autoridade para que eu possa, em nome do Senhor Jesus, fazer boas publicações na minha rede social, a fim de que outros sejam edificados e não o contrário. Essa é a sua oração? É a minha oração. Se é a sua oração junto comigo, eu queria convidar você a se colocar de pé. E juntos nós vamos orar. Lembra disso. Diante de uma realidade aonde tem uma decadência no mundo, gente, a verdade é uma só. Diante da necessidade de conselhos, pedido de oração, as trevas não vai pedir para as trevas vai querer buscar a luz. E nós queremos ser luz. Nós queremos ser luz. Se você, nessa noite, está aí orando ao Senhor, pedindo: Senhor, me ajuda a ser luz, a falar, a compartilhar, a investir, a repartir, eu quero convidar você, fica de pé, nós vamos orar, nós vamos clamar ao Senhor. Muitos irmãos aí de pé, e nossa oração é essa. Nós não queremos vanglória, nós não queremos para a gente de forma alguma, nós não queremos a glória para a gente, nós queremos para o Senhor. E se nessa noite, de alguma forma, essa palavra veio a nós, é porque o Senhor queria que nós assim ouvíssemos. Vamos orar? Obrigado, Deus, por esse tempo. Obrigado pela Tua santa palavra. Obrigado por nos dar um novo conceito de vida. E através desses encontros com o Senhor, sermos chacoalhados. E nós pedimos ao Senhor, ó Deus, se necessário, nos chacoalhe, ó Deus, até o ponto de que tudo aquilo que é fruto ruim possa cair. Fique somente frutos bons. Nós queremos ser conhecidos por aqueles que andam na luz. Queremos ser conhecidos por aqueles, ó Deus, que temem ao Senhor. Queremos ser conhecidos por aqueles que amam a Jesus. Ó Deus, abençoa a nossa igreja. Abençoa, Senhor Jesus, o Teu povo. Cuida da gente. Abençoa os meus irmãos que nesta noite se colocam de pé e que pedem ao Senhor. Ajuda. Ajuda-nos, ó Pai. Salva-nos de nós mesmos. Cuida do nosso coração. E é no nome de Cristo Jesus que nós oramos, clamamos e rendemos nossas vidas ao Senhor. Amém.